Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Hoje com o primeiro vlog aí que eu pretendia fazer, né? Os vlogs diários da Mostra de Cinema de São Paulo, onde eu vou comentar um pouco do que eu tô assistindo, um pouco de como está sendo a experiência. É a primeira vez que eu tô fazendo uma cobertura tão assim intensa que eu pensei bastante filmes, já assisti muitos filmes na mostra, mas que não necessariamente estavam ligados a uma cobertura ou cuja cobertura estava mais ligado a um texto, né, escrita de textos, o que de certa maneira é um pouco mais fácil porque dá para ele escrever entre os intervalos do filme e aí o texto já sai pronto. Dessa vez, como eu tô fazendo tudo em vídeo, mesmo que eu escreva no intervalo dos filmes, entre os filmes, acaba que aquilo é só um roteiro, ainda preciso chegar em casa pra filmar, depois editar. Então está sendo uma cobertura já um pouco diferente, já tenho algumas surpresinhas aí, mesmo que tenha sido só um dia. Também é uma mostra que eu não peguei tantas cabines quanto eu tinha, né, pensado a respeito, que são aquelas sessões para os jornalistas, sessões que acontecem antes mesmo do festival começar. Eu tinha assistido uma cabine e o filme da coletiva de imprensa, que tinha sido a Nora, que o vídeo aqui dos comentários já está no canal. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho do primeiro dia. O primeiro dia foi com 3 filmes. Já tivemos aí alguns problemas que eu acho legal de comentar. Mas vou passar primeiro pelos 3 filmes, começando por Memórias de um Caracol, animação do Adam Elliott, diretor de Mary Max, que tem ali o mesmo estilão de animação. Particularmente, Mary Max não é um filme que eu ame, é um filme que eu sei que muita gente gosta, mas eu não tenho esse carinho todo, eu acho legal, eu acho a animação interessante, eu gosto de ser um filme que trabalha ali uma melancolia, uma depressão. E aqui no Memórias de um Caracol a gente tem um filme que tem um tom parecido. A gente tem ali uma melancolia, que eu diria que até uma doce melancolia, que eu gostei bastante desde os primeiros instantes do filme. É um filme muito bonitinho, trabalha muito bem as cores, trabalha muito bem os personagens, trabalha principalmente alguns temas delicados de uma forma bem interessante, seja trabalhando com um humor mais tragicômico, ou seja, indo para um humor mais ácido, em alguns lugares até sendo e em alguns momentos até sendo um filme bem perturbador com a forma como ele aborda. É um filme que eu não achei que ele estivesse tão cheio no primeiro momento, eu não achei que eu ia pegar uma fila tão grande. Acabei indo um pouco despreparado para ele. Quando eu olhei a fila tava gigante e foi aí que a gente teve o primeiro probleminha, porque filas gigantes na mostra não são novidades nenhuma. Então a gente sabe que vai ter fila, mas ao mesmo tempo vai ter lugar para todo mundo. Se você já tem o seu ingresso, você vai entrar na sessão. Então na pior das hipóteses eu só precisava achar qualquer lugar que não fosse horrível para eu me encaixar, então eu não tava tão neurótico ali com essa questão da fila dos lugares, mas aí eles abriram a sessão, eu tava marcada para as 3h30, e eles abriram a sessão, se eu não me engano, 3h32, ou eu entrei 3h32, mas de toda forma eles abriram a sessão muito em cima. Quando eu entrei na sala de cinema, quando eu finalmente cheguei à sala de cinema, já tinha mostrado meu ingresso, eu olhei e tava tudo escuro. Eu falei, nossa, por que tá tudo escuro? Por que tá, né? Ok, vou procurar um lugar aqui, sentar. O que acontece é que enquanto eu estava subindo, procurando um lugar ali tranquilo para eu sentar, o filme começou. Simplesmente assim, a mostra tem uma vinheta, eu acho que nem passou a vinheta, eu não vi a vinheta passar ali nessa primeira sessão. E o filme simplesmente ele começou. Ele não chegou a atrasar, mas ele atrasou a abertura das filas, o que é um grande problema, porque pelo menos nesse caso a gente teve aquela experiência de que 10 ou 15 minutos de filme tinha várias pessoas entrando na sessão, pessoas ali que estão com o celular, com o flash ligado para conseguir enxergar onde estão pisando, inclusive pessoas passando na frente do projetor da Legendas, que é um projetor separado do projetor do filme. Então a pessoa passava e levava uma parte da legenda com ela, né, que é na cabeça da pessoa, e a gente, onde estava lendo a legenda, simplesmente ficava um borrão preto, foi onde a pessoa passou ali. Então o grande problema que eu vejo é o fato dela ter ali uma questão de má organização na hora de abrir as filas. Eu não sei se isso foi o impacto da sessão anterior, que talvez, né, para limpar a sala, às vezes o pessoal derrubou muita coisa, sujou muita sala, então precisaram fechar a sala e não conseguiram abrir. Eu não sei o que aconteceu, mas é uma coisa aqui que eu trago de destaque porque não são flores, né? Não importa às vezes se você já pegou ingresso, se você já tem um lugar garantido na sala, você acaba passando por alguns estresses. Felizmente eu entrei e quando eu estava subindo para um lugar o filme começou, mas vi muita gente que perdeu cerca de 10 ou 15 minutos do filme. E depois desse filme, depois desses probleminhas, eu segui pro segundo filme da minha programação, que era o filme Daomé, dirigido pela Matt Diop, que é um filme distribuído pela MUBI. Inclusive parece que ele já tem data programada para chegar na plataforma, mas eu não achei essa informação para trazer aqui, mas que é um documentário de cerca de 1h06, 1h10. É um documentário que eu tive uma certa dificuldade ali pra me conectar a princípio, mas no momento que eu me conectei, eu fui até o final praticamente assim, sem piscar. Ele aborda um evento que ocorreu em 2021, quando a França devolveu
para Dahomey 26 peças que tinham sido saqueadas lá nos anos 1800. E aí isso acaba tendo uma reverberação de impacto cultural, assim, como que as pessoas elas começam a debater essa questão das peças, elas começam a debater essa questão de se a França, por que, que elas devolveram, começam a debater tipo, o impacto disso diante das 7.000 peças que foram saqueadas. Então a França levou, né, as tropas francesas levaram 7.000 peças e devolveram apenas 26. Isso vai sendo elaborado, esses debates eles vão crescendo, eles vão abrindo ali outras ideias, falando de política, falando de história, falando sobre a questão do pertencimento, né, aquela questão de que roubaram a história, teve uma colonização. Isso vai sendo trabalhado em um filme que ele é muito rico, é um filme que é muito bonito, muito interessante de se ver. Ele aborda muito mais questões do que ele tá interessado em responder, né, porque ele é um filme bem ali de debate, um filme de filosofia, é um filme para você refletir com eles, porque realmente não há uma resposta pronta. Então a gente vê vários personagens indagando e trazendo esses questionamentos, que são questionamentos super válidos, e a gente ao mesmo tempo vai entendendo um pouco da história do lugar e do impacto que teve não só o saque daquelas peças e da colonização, mas também da devolução dessas poucas peças, enquanto a gente meio que ouve ali uma narração como se fosse o espírito dessas peças tentando entender o que está acontecendo. É um documentário que foge um pouco do senso comum, ele foge um pouco do lugar comum ali na questão da forma, e é bem interessante justamente pela forma como ele conecta e ele vai trazendo tantos assuntos que são legais, que são relevantes. Pra mim foi uma surpresa bem legal. E pra fechar minha noite, eu terminei com Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa. Eu sei que a diretora ela tem ali uns projetos que tem uma certa divisão, e sem dúvidas esse foi o filme mais divisível que eu assisti no dia, né? Ele aborda a questão de como os evangélicos eles vão se envolvendo na política, e isso não é datado do golpe ou de hoje, pelo contrário, isso é datado de anos atrás, e como eles têm um poder ali de influenciar a política, como que funciona essa relação, uma relação muito perigosa, e como que isso pode afetar a democracia a se tornar uma teocracia. É um documentário bem legal, eu gosto muito das imagens de arquivo que a Petra Costa traz, eu gosto bastante da narração dela, da forma como ela faz aqui, porque elas colocam um pouco menos, ao mesmo tempo ela traz algumas referências legais, é um filme dividido em capítulos que cada capítulo traz uma certa referência, ela traz referências de livros, pinturas, a própria interpretação dela de algumas coisas e outras que ela vai trabalhar, por exemplo, o significado da palavra apocalipse em grego. Isso vão sendo pequenas questões ali que tornam a experiência interessante. E é claro que para quem gosta do tema, para quem gosta de falar de política, para quem gosta de entender essa questão de como as coisas estão correndo, qual é o envolvimento da igreja evangélica com a política hoje, é um documentário que pode agradar bastante, apesar de que é um documentário que pode ser muito divisível, justamente pela forma como a Petra aborda algumas questões ali. Eu acho que algumas pessoas vão curtir, outras pessoas não vão curtir. Foi uma sessão com a presença da diretora, com a presença da equipe, e a gente leva a uma outra questão de mostra, que é um probleminha de mostra, que é às vezes a falta de timing ali para as pessoas, porque a sessão ela estava marcada para as 9h20 e ela começou apenas às 10. Então ali eu saí, o filme acabou, eu saí correndo pro metrô, que em teoria fecha meia-noite, então eu falei, cara, eu preciso chegar em casa, preciso ir pra casa. E aí eu corri, mas assim, quanto ao filme, eu gostei bastante. Foi um dia legal, foram 3 filmes que eu gostei bastante, confesso, todos os 3 filmes me agradaram bastante. Esse foi um pouquinho do meu primeiro dia. Eu pretendo trazer vídeos individuais de alguns desses filmes aqui pro canal, claro, sempre sem spoilers, onde eu meio que vou aprofundar a minha opinião. Vocês já tiveram aqui as primeiras impressões de cada um dos 3, mas eu pretendo ainda trazer alguns vídeos individuais, principalmente de Apocalipse nos Trópicos, que eu acho que é um vídeo que tem muito, assim, tem muito a ser falado sobre esse filme. Mas é isso, pessoal, espero que vocês estejam gostando de acompanhar essa cobertura. Eu vou deixar linkados aqui o vídeo de Anora, que foi o primeiro filme que eu vi dessa mostra de São Paulo, e também a playlist da mostra, onde eu vou estar reunindo todos os vídeos relacionados à cobertura, lembrando que a playlist também está linkada na descrição do vídeo. Valeu, falou e até mais.